Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz para você, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o homem e a árvore. O que eles têm em comum? Fica aqui com Botânica Bíblica e vamos aprender um pouquinho mais. O homem e a árvore. Eu quero falar sobre essa relação não só no contexto natural, mas também no contexto espiritual. O que a Bíblia fala sobre essa comparação? Mas antes disso, vamos dar uma olhada no aspecto natural? Como vocês podem ver nessas imagens, é nítido como aspectos morfológicos dos diversos órgãos do homem lembram muito as características de uma árvore, seja o sistema nervoso, né, ou a digital humana, parecendo o tronco de uma árvore, ou o sistema pulmonar e seus alvéolos pulmonares, ou a própria placenta que irriga esse embrião, né, esse feto com oxigênio, com nutrientes através dos vasos sanguíneos da mãe. Então, há uma estreita relação, não só no contexto natural, como nós observamos nessas imagens, mas há também dentro de um contexto espiritual, onde nós observamos que a palavra de Deus, ela relata o homem como uma árvore. Em Marcos 8, 22 ao 26, o momento em que Jesus encontra o cego em Betsaida, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, nesse versículo é nítido como é essa comparação do homem como uma árvore. Mas essa comparação não fica restrita a Marcos. A gente vê também o profeta Jeremias comparando o homem a uma árvore. E ele vai dizer o seguinte: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Eu quero contar aqui uma experiência que eu tive. Houve logo no início da minha caminhada um momento de muita dificuldade, um momento de tristeza, aquele momento em que você realmente está se sentindo como morta. E em oração eu falei isso ao Senhor ao longo da manhã e fui ao supermercado fazer compras. E passei por algumas árvores no período do inverno em que não tinham folhas. E aquelas árvores secas, feias. E o Espírito Santo falou ao meu coração e disse o seguinte: quando eu olhei para essas árvores, você parece como essas árvores. Parece estar morta, mas as suas raízes ainda bebem água, e no tempo certo você ainda há de florescer e frutificar. Então observe, há momentos em nossa vida em que nós olhamos e nos vemos secas, sem folhas, aparentemente mortas, mas o Senhor sempre nos diz: ei, suas raízes ainda bebem água. E a água é a fonte de água viva que é o próprio Cristo, né? Então, é meditar, é buscar o Senhor Jesus, é continuar bebendo dessa fonte de água viva, porque mesmo que aparente morta, no tempo certo, no Kairos de Deus, as coisas acontecerão. Mas, além de Jeremias, nós temos também uma comparação em Salmos, do capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Então, qual é o segredo para ser uma árvore sempre frutífera, uma árvore que sempre está produzindo frutos e que não tem as suas folhas caídas
ao longo das estações. É sempre estar mergulhado na palavra de Deus, mergulhada em Cristo Jesus. E eu gosto de dizer que a árvore é um organismo doador. Talvez por isso essa referência e essa comparação do homem com a árvore, porque assim também devemos ser. O que significa isso? Uma árvore está o tempo todo se doando. Todos sabem que a árvore, no seu processo fotossintético, elas liberam oxigênio. E é graças às plantas em que há vida na Terra. Eu gosto de dizer que as plantas, elas são máquinas biológicas que movem a vida na Terra. E além de doar o oxigênio, ela também doa segurança, doa abrigo. Qual é o animal que nunca se abrigou nas folhas de uma frondosa árvore? Ou você mesmo fugindo de um sol escaldante ou de uma chuva, né? Qual o animal que não se alimentou, ou o ser humano que não utiliza de folhas para fins terapêuticos? A árvore está se doando. E quando ela floresce? Quando ela floresce é inexplicável a beleza de suas flores, o colorido que ela nos proporciona, né? O cheiro, ela também está se doando. E quando ela frutifica, ela continua se doando. Quando ela frutifica, ela alimenta muitos. Ela alimenta os animais e ela alimenta todos que chegam até ela. E ao falar de frutos, eu quero perguntar a você, e eu pergunto também a mim, que sou uma árvore, qual é o fruto que estamos produzindo? Em Lucas, capítulo 6, versículo do 43 ao 46, diz assim: Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, e nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Esse versículo, ele nos confronta. Porque qual é o fruto que nós estamos produzindo? São frutos azedos? São frutos deformados? São frutos que por fora são muito bonitos, mas que quando você chega perto, que vai se deleitar, eles são podres, cheios de vermes, cheios de bichos e que não condiz com a verdade. Qual fruta que nós estamos sendo? E é interessante que em Lucas ele fala que procede do coração, porque a abundância do coração fala a boca. E há o conselho de provérbio de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Então que nós possamos produzir bons frutos, frutos de vida, para que todos aqueles que se aproximam de nós possam experimentar do bom fruto produzido por Cristo em nós. Você, uma árvore, não produz fruto para si mesmo, produz fruto para o próximo. O fruto do Espírito é o quê? É amor, é paz, é domínio próprio, é longanimidade, benignidade. Tudo isso, se você for analisar cada uma dessas características, além de beneficiar você mesmo com paz, com amor, com domínio próprio, vai beneficiar todos aqueles que chegam até você, porque vão chegar e vão experimentar de um fruto doce e agradável. Agora, ninguém nasce uma árvore, né? Não é tão simples assim. Nós, como discípulos de Cristo, estamos no processo de crescimento. Nós não nascemos uma árvore, nós nos tornamos uma árvore. E através de um processo. É um processo de conhecer a Deus por meio da Bíblia e, consequentemente, conhecer a você mesmo. E pedir ao Senhor que comece a fazer algumas podas nessas árvores, a colocar alguns adubos, para que realmente possamos crescer e frutificar. A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. O que eu quero dizer com isso? Existem dois tipos de pessoa.
Uma que vai dizer, olha que pé bonito, e a outra vai dizer, mas faz uma sujeira, né? Não seja assim. Busque ver a beleza. Não tenha frutos amargos. Eu gosto de ver os ipês floridos. E ela fala, talvez eu seja uma boba por ligar para isso. E ele fala, não. Talvez bobo seja quem não ligue. Seja quem não se importe. Produza frutos doces. É claro que nem sempre você vai estar florida. É claro que nem sempre você vai estar cheia de frutos. Há momentos em que você se recolhe, há momentos de inverno, há momentos difíceis em que você não consegue produzir. Mas em cada estação da sua vida, você deve compreender o propósito de Deus para aquele tempo. E que a graça te envolva nos tempos difíceis e que você lembre, toda estação tem tempo para começar e para terminar. O grande diferencial é o que você aprende em cada uma delas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você curta, se inscreva e compartilhe. Até a próxima. Beijos botânicos. Tchauzinho.